Acho que... Oi? Acho que essa apresentação não é a que eu tinha, mas vamos seguir, acho que todas as informações estão aí. Esse é o dado que eu queria falar para vocês, de que aquilo que o Edson estava falando no começo, que como o censo, ele pergunta para as pessoas se elas têm acesso à coleta de esgoto ou não, e ela, não necessariamente isso pode ser verdade, mas pelo menos essa informação, ela é discriminada de diversas formas. Tem domicílios que as pessoas que responderam o censo acreditam estarem ligados à rede geral de esgoto, domicílios que não estão à rede geral de esgoto, mas têm fossa séptica, e outro tipo, ou sem saneamento. Então, o número não é, mesmo que essas perguntas sejam respondidas pelos próprios consumidores, você vê um número muito baixo de acesso ao esgoto. A média dá 42% na região metropolitana. É muito pouca coisa. Isso que eu queria mostrar para vocês. E tem gente que, por exemplo, ali, aquele 15 mil sobre 28, são pessoas que têm outro tipo, ou sem esgotamento. Então, tem muita gente que não tem esgotamento nenhum. Pode ir, Milena. Esse é uma figura bem legal. E também, o que a gente buscou aqui foi não deixar dúvidas, que não interessa o dado que você use, se é censitário ou se é o SNIS, que é o Serviço Nacional de Informação do Saneamento, de medida de acesso à água ou medida de déficit de abastecimento de água, que um é pelo censo, outro é pelo SNIS. Então, por exemplo, o Recife lá está com acesso entre 82% e 87%. A gente viu no comecinho que era 84%. Né? Se a gente for olhar o déficit aqui, entre 11% e 19%. Então, não é muito diferente esse dado para Recife. Mas se a gente olhar Itamaracá, por exemplo, Itamaracá no censo, no primeiro mapa, a gente observa que está falando que tem um acesso entre 78% e 82%, só que está falando que o déficit é próximo de zero. Então, tem algumas incongruências nos dados. A gente usa basicamente esse dado que é fornecido pela Compesa. Tá bom? O esgoto, a mesma coisa. Eu queria só reforçar para vocês aqui, que vocês notem que Recife, Olinda, são os que têm a maior cobertura em geral. Recife é o primeiro colocado aqui, ele tem o menor déficit, que é 35% déficit, de acordo com o SNIS. O atendimento dele, segundo o censo, é 45%. Um dos problemas do SNIS, a vantagem do SNIS é que os dados são fornecidos pela própria provedora de serviços. A desvantagem é que alguns municípios não possuem dados para diversos anos, como é o caso de 2009 de Ipojuca. Ipojuca a gente não tem o dado, não sabe como que a gente calcula esse déficit de tratamento de esgoto. Então, ali é cobertura, aqui é tratamento. Pode ir, Milena, por favor. Bom, aqui é um pouquinho do SNIS novamente, que é a cobertura de esgoto. Então, Abreu e Lima tem 25%, por exemplo. O Cabo de Santo Agostinho tem 10% de cobertura. Recife é o maior, quase 40%. Jaboatão dos Guararapes tem 7%. Igaraçu, 0,9%. Tá? É realmente bem preocupante. Esses são os dados fornecidos pela Compesa. Então, de acordo com o índice de qualidade da água, esse rio Ipojuca aí era o terceiro mais poluído do país em 2008. Grande parte fruto dessa ausência de acesso à rede geral de esgoto, medida pelo SNIS. Pode ir, obrigado. Bom, falamos dos avanços, dei uma ideia geral do mapa. Agora eu vou falar do déficit um pouquinho que a gente observa atualmente. Esse déficit pode ser medido, seja censo, seja SNIS, ambos refletem situações semelhantes. Então, por exemplo, a região metropolitana apresenta um número elevado de acesso à rede geral de esgoto, o déficit, né, na verdade, quase 60% na média. E outra variável, medida agora pelo SNIS, aponta que 42% do volume de água consumido, somente 42% é tratado. Então, a gente tem somente 40% da população com acesso ao esgoto,
E dessas pessoas que têm acesso à água, só 42% é tratado. O volume dessa água consumida é tratado. Então, a gente tem uma situação interessante aí. O fato que mais chamou a atenção para a gente foi que, quando a gente usa esses indicadores do SNIS, que são 3, lembrando, acesso à água, acesso a esgoto e tratamento de esgoto, o único município que teve melhora nos 3 indicadores, no período que a gente coletou a informação, que é de 2001 a 2009, foi Recife. Todos os outros municípios pioraram pelo menos um indicador, um desses indicadores, o que é bem complicado. E aí a gente aponta que esses 3, Jaboatão dos Morarabs, Moreno e Olinda, acho que Moreno não tinha que estar aí, mas Moreno, Olinda e Paulista, que possuem 1,38 milhões de habitantes, apresentaram piora nos 3 indicadores. Então, eles pioraram o acesso, pioraram a água e esgoto e pioraram o volume de água tratada em relação à água consumida. Por fim, apenas para resumir aí, são quase 600 mil domicílios sem cobertura da rede geral de esgoto em cidades banhadas pelo Oceano Atlântico. Tá? Esse último dado, de acordo com o censo. Quando a gente fala domicílio, é só o censo. Os dados do censo de 2010 para saneamento básico, que é acesso a esgoto e acesso à água, já estão disponíveis no site do IBGE também. Tá? Então, todos esses dados estão lá, vocês podem checar também. Pode ir, Milena. Obrigado. Agora, então tá, temos um mapa, né, vimos como que é o acesso, vimos que é a água, esgoto, onde estão as regiões que são melhores providas esse serviço. Vamos ver como evoluiu isso ao longo do tempo. E aí o censo dá uma visão bem legal, porque a gente consegue começar em 1970. No SNIS, por exemplo, a gente, com informações detalhadas, a gente começa só em 2001. Então, a gente vai de 70, né, tem muitos municípios que foram criados depois disso, né, por exemplo, Abreu e Lima, imagino que não tinha, o município não existia antes de 70 e 80, vocês podem me corrigir aqui. E aí, a gente percebe, aí eu fiz uma perguntinha, melhor assim ou não, a gente vê que, de acordo com o censo, o acesso à rede geral de esgoto, de acordo com os consumidores, só a ilha de Itamaracá que houve uma piora. Tá? E aí a gente tem uma evolução legal, por exemplo, você pegar Recife, ele foi de acesso de 35% a 55%. Pode ir, obrigado. E aqui a água também é legal, a gente consegue ver a evolução desses indicadores. Pegando o Recife de novo, vai de 53% a 86,74%, esse número aqui dividido pelo número de domicílios. Pode ir, obrigado. Bom, aí, como eu vim falando desde o começo da apresentação, e o meu objetivo, eu imagino que o meu papel principal seja apontar para vocês onde encontrar informações para que vocês façam as suas próprias análises, é o SNIS. Esse é a fonte que a gente usa bastante, que é uma fonte mais confiável, porque é a própria operadora que fornece. Eles têm dados de 95 a 2009, só que de 95 até 2000, poucos municípios declaravam. Tá? 2001 que começa um número razoável de municípios.